Então, pô, aproveitar isso para apresentar o Alberto Henan. Esse cara aqui do meu lado. Esse cara aqui do meu lado. Pô, é o contrário, é complicado mesmo. É o contrário. Tipo espelho, tá ligado? Todo mundo viu? Esse cara aqui do meu lado. O espelho tá complicando vocês. Tá ferrando tudo, cara. Então, antes de falar do Alberto, antes de apresentar o Alberto, eu quero mostrar só uma chamada aqui para vocês, para quem está interessado, quem quer saber sobre análise de desempenho. Meu irmão, isso aqui é o que existe de melhor no mercado. Não tem nada. Pode botar aí o custo que for, não tem melhor que esse. Esse é o Alberto Henan. Esse aí com a musiquinha fica diferenciado. Tirou onda, diferenciado essa linha. Bom demais. Vou comprar esse curso aí, gostei. Vou te comprar, porque o Alberto Henan, treinador de futebol, analista de desempenho, profissional de futebol hipergabaritado. Alberto, queria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua carreira. Eu sei que tem uma entrevista aqui no canal do CIA de 1h15. Verdade. Você falando tudo sobre você, o que você pensa de futebol, mas, de qualquer maneira, se apresenta aí pro pessoal e fala o que você está fazendo hoje, cara. Vamos embora. Então, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui, com um pouco o pessoal de casa aí. Agradecer, Pedrão, pela oportunidade. Falar para o Gabriel que eu só abasteço meu carro em posto que tem loja de conveniência, tá? Pode anotar esse dado aí. Não aceito posto sem loja de conveniência. Isso, no mundo de hoje, não aceito. Pode ser muito barato. Se a loja de conveniência não tiver Coca Zero, como é que tu faz? Tem os padrões de qualidade aí que a gente vai ter que falar depois. Aí já é o dado... Aquele chocolate, aquele chocolate. Você olha o posto, loja de conveniência aí, não tem Coca Zero... Aquele chocolate que fica duro, que fica meio esbranquiçado. Já derreteu, o chocolate que está na geladeira. Isso aí tem que estar nos dados do Gabriel, cara. Esse tem certo padrão de qualidade aí. Se você conversar com ele de posto, vai ficar maravilhoso. E vou falar uma coisa, faz diferença. Posto sem loja de conveniência é outra história. Eu tô falando, eu não abasteço, eu saboto e incentivo as pessoas a fazerem o mesmo. Então, falando um pouco de mim aqui, então, Lucas, né, tive o prazer de conhecer esse cara aí na graduação, né, lá na UFRJ, a gente entrou em 2003, né, então naquela época era a porta de entrada, você, preparador físico, aí no decorrer do curso surgiu o fisiologista, e, eu sou ruim de fisiologia, cara, então eu não conseguia entrar no mercado, era aluno mediano ali, repeti algumas vezes, consegui me formar, mas, na fisiologia ali eu não... O olho não brilhava, cara, eu meio que não... não é que não tem importância, mas eu não achava que tinha importância que as pessoas davam, né? Então tinha época que, você tem o VO2 e tal, você joga pra caralho. E eu nunca acreditei nisso, sempre fui um cara que contestou essas coisas e eu era o louco, né? Eu sou o cara que não sabe nada, então eu tive que fazer o caminho inverso. Então não consegui ter essas oportunidades de estar lá no São Cristóvão, no Botafogo. E era muito difícil, né, Lucas? Você ter essa abertura, né? Você tinha que ir lá, bater na porta, dar sorte de encontrar com um cara, ter um conhecido. Então, cara, quem conseguiu trabalhar com futebol nos anos 2000 aí, no início, cara, era muito difícil e quem aproveitou a oportunidade aí consegue, dar sequência na carreira legal aí, mas com o tempo isso foi mudando, a gente vai abordar isso aqui também, mas falando meu início no futebol foi esse, né, então eu iniciei ali na área acadêmica, então fiz a graduação aí em educação física, pós-graduação em futebol e futsal, tenho mestrado em andamento em treino esportivo em Lisboa, tenho que ir lá, estou devendo trabalho final até hoje. Você que está fazendo seu mestrado, não deixe para fazer depois, cara. Faz agora que depois você nunca mais vai.
Tô desde 2012 tentando, tô me organizando aí, eu quero ver se no futuro próximo eu vou lá pagar o meu trabalho final lá, dissertação. Mestrado é E jubilado, cara? Ou não? então, Dá acho que pra tem ser que pagar a jubilado. taxinha lá, a gente resolve lá, a gente conversa com o carinho. O cara é brasileiro, pô, vamos ajudar. E também tenho a licença A, né, de treinador da CBF. Então, profissionalmente, falando aí de 2011, 2012 para cá, eu tive a oportunidade, através do mestrado lá em Portugal, de fazer um estágio nas formações do Benfica, né? Depois eu tive uma proposta para ir como preparador físico na Coreia do Sul. 2013 eu fui o primeiro treinador profissional do Barra de Santa Catarina, que agora vai jogar a primeira divisão, foi campeão ainda da segunda divisão. Fico feliz de ver o clube aí evoluindo a cada dia, muito legal ter feito parte aí dessa história. Depois eu trabalhei no Novo Horizontino, né, nas categorias de base, 2014 isso, e tava feliz lá, estava satisfeito, estava acomodado, apareceu o Pedrão. Então, lá estava como auxiliar, né? Cuidava da parte física, conceito meio europeu, meio que eu consegui também a oportunidade pelas experiências que eu tive no exterior, né? Eles estavam com uma gestão lá que estavam procurando esse perfil. E aí o Pedrão veio com essa ideia o projeto aí de montar, né, o departamento de análise de desempenho no Vasco. E na época tinha poucos times, né, que tinham um departamento, né? A gente até quando chegou no Vasco tinha lá, tinha uma pessoa que gravava os jogos, a gente chegou, a nossa sala lá era DVD, tinha um armário só de DVD. Então era aquela época do DVD, né? Tinha um cara que era o cinegrafista, né? Gravava o jogo lá, fazia o DVD e a análise era isso. Então, poucos clubes tinham, né, um departamento de análise de desempenho, e o Vasco foi um dos primeiros aí a estruturar isso, né? O Pedrão montou o projeto lá, foi aprovado e conseguiu implantar isso nas categorias menores até o profissional. E aí no Vasco, vivenciei muita coisa, né? Então comecei em 2015 lá, a gente andei muito ali pela análise de desempenho. Então a gente chegou, e agora? Então você tem uma rotina aqui de domingo a domingo, você tem os jogos, você analisa o adversário. E no meio desse caminho a gente viu que tem muita coisa, né? Então, meio que um pouco do que o Gabriel falou ali, o clube inteiro acaba se relacionando com você. Então vem, o departamento jurídico, um jogador foi expulso, departamento médico, quer ver a lesão, não sei o quê. Então acaba que você vira o centro de tudo ali. Então você ter isso de maneira organizada, com banco de dados e tudo mais, eu acho que é uma necessidade. E na época, eu acho que nem o clube, nem a gente tinha ideia disso, né? Do que você pode fazer estando nisso aí. Então, como o Pedrão falou, a gente dedicou muito tempo desenvolvendo protocolos, acertando e errando, e a gente via que os dados que eram fornecidos, isso não, cara, eu não vou jogar melhor ou pior por causa disso. Então, as análises, elas eram feitas, e ainda tem muito disso. Elas são feitas porque todo mundo faz, você não sabe, às vezes, por que você está fazendo. A gente sempre foi contra isso. A gente, desde o início, falou, vamos fazer o contrário? Vamos partir do que a gente precisa para o todo. Então, isso aqui a gente precisa? Precisa. Então, a gente vai pegar. E aí, acabou que a gente começou a ter dados muito bons, né? Tanto do aspecto coletivo quanto do individual, que a gente evoluiu muito. Então, tinha jogo que eu ficava com o Pedrão no clube lá até altas horas. Chegou a sair um dia do jogo 6 da manhã, cara. Que a gente saiu do jogo, a gente tinha desenvolvido o protocolo e a gente queria ver o que aquilo ia dar, cara. Então, peraí, eu quero ver o resultado disso aí. Então, a gente saiu 6 horas da manhã porque já ia ter trânsito do pessoal indo trabalhar do outro dia. Falei, Pedrão, vamos embora porque tem trânsito. E aí a gente saiu, foi descansar um pouco, mas era esse o espírito. Então, a gente desenvolveu muita coisa, testou, acertou, errou. Então, foi uma experiência muito bacana, né? E aí, fiquei 3 anos ali na análise de desempenho, né, na base, no profissional, e depois fui convidado para trabalhar no campo, né, como fui auxiliar técnico das categorias de base, fui auxiliar do Sub-17, fui treinador do Sub-16 uma época,
Então, uma experiência boa, né? Sempre, eu acho que um conhecimento, ele beneficia o outro, né? Então, você tendo essa vivência ali no campo e você entendendo, né, o processo de coleta dos dados, você consegue fazer essa integração aí e saber até que dados você vai coletar. Então, peraí, isso aqui eu preciso no campo, vamos dar uma olhada nisso aqui. E isso até hoje eu utilizo aí dessa observação, dessa troca de experiências aí, para estar desenvolvendo meus protocolos, falo, ó, isso aqui é um dado que ninguém pega e, pô, isso aqui tem um impacto no jogo. Então, a gente começa a pegar e hoje tem um protocolo aí que eu acho que a margem de erro está cada vez menor. Então, a gente está aplicando aí em larga escala e vamos ver o que vai dar, né? E aí, depois do Vasco, né, fiquei mais 2 anos lá, então fiquei quase 5 anos no Vasco e recebi uma proposta para trabalhar. E ó, o Clevelson, um abraço aí, grande Clevelson. Acabou de acordar lá, né? Deve ser às 7 horas da manhã lá. Clebão Bem deve estar demais, acordando Clebão. lá. Caraca, você está ao vivo, deixa eu ver isso aí. Pô, Um bom abraço, demais, Clebão. bom demais. E aí tive lá, né, na Arábia Saudita, tive essa proposta aí, para montar o departamento de análise na categoria de base. Aí pedi ajuda ao meu amigo Gabriel, que só ele já é um departamento, cara. Então, você monta o protocolo, fala, ó, quero isso, já monta o banco de dados. Então, o departamento de análise, pô, eu achava que ia ter uma equipe, não sei o que, o departamento de análise era eu, cara. Então, eu conseguia cobrir todas as categorias, fazer um relatório detalhadão, bonitão. Grande Clebão, saudade, meu amigo. Eita, 1h18. Tá cedo então, achei que tava pior. Bom dia aí, Clebão. E entra muito nisso aí que o Gabriel falou, cara, de você ter um processo, ter as informações e tá conseguindo mostrar isso aí. Aí teve, pô, a situação da pandemia e tudo mais, acabei voltando aí para o Brasil, aí fui convidado para trabalhar com o Pedrão lá no Barra da Tijuca, a gente ficou uns 3, 4 meses lá, né, futebol brasileiro, carioca, isso é mais do que normal, né, acontece o tempo todo, mas foi, pô, uma experiência do caramba, cara. Então, uma nova realidade, um novo nível de futebol, então, pô, eu sempre falo isso nas conversas aí. Então, cada experiência nova, cara, é um aprendizado que a gente nunca perde, né, cara? A gente agrega informação aí e, pô, pega essas experiências, acerta, erra, leva para a próxima e vai evoluindo. E aí, nesse novo contexto mundial, né, de pandemia, não sei o quê, reunião no Zoom, não sabia nem ligar o Zoom, pô, demorava 2 horas para entrar, todo mundo que estava empregado já na pandemia já sabia, né, ligar, tem microfone, o microfone do Pedrão, isso aí o cara não tá de bobeira não, meu amigo. Isso aí, os caras com fonezão, então eu entrei, caralho, fone, não sei o quê. E então o cara que estava trabalhando na pandemia aí, cheio de reunião, né, inventando o que fazer, meio perdido. Então, o cara estava ratão já em reunião online, eu ainda aprendendo ali. E até através do nosso amigo Lucas, aqui, e o Pedrão, uma empresa da Inglaterra, pessoal que tem trabalha lá com o mercado de apostas e tudo mais. E, cara, aí o Pedrão falou comigo, ó, cara, tem um pessoal aí que está interessado nesse processo de análise, quer estar entrando nesse mercado de futebol. Pô, você tem interesse? Ah, vamos ver a ideia deles, vamos conversar. E aí vi, cara, entendi a visão deles, pô, gostei muito a conversa foi muito legal, né, como eles pensam, o que eles queriam. Eu falei, cara, o que a gente começou a desenvolver lá no Vasco, pô, a gente consegue fazer algo, tipo da sequência mesmo, né? Pegar o que a gente fez, que, pô, isso aqui não ficou legal, a gente melhorar, vamos fazer, e estamos levando para frente. Isso abriu a cabeça de uma maneira que eu via o futebol, a análise, essa parte de dados, tudo só dentro do campo, né? Você usar essa informação para jogar contra um adversário, para você usar essa informação dentro do treino, e, cara, não é isso. Não é só isso. Isso é uma parte do processo. É uma das formas que você
pode atuar